A metafísica para Aristóteles, ela tem uma ambição muito profunda e muito abrangente. Na verdade, ela é o que liga todas as áreas do conhecimento, inclusive as áreas empíricas. Ela é o que liga tudo. Liga todas as particularidades na maior generalidade possível. E por fazer essa ligação, ela é de difícil entendimento, de difícil interpretação. O que motivou, então, ao longo da história da filosofia, todas essas leituras, que são outras tantas propostas interpretativas. A metafísica é uma palavra que se tornou corrente na filosofia para designar o mais alto estatuto do saber. E Aristóteles escreveu uma obra que hoje nós conhecemos como metafísica, que realmente trata desse assunto, né? Quais são os mais altos pontos do poder que devem ser elaborados para que nós tenhamos, então, um sistema completo. Somente que Aristóteles nunca empregou a palavra metafísica, né? Ela foi empregada por um editor do século I, Andrônico de Rhodes, né? Que, à falta de uma palavra com conteúdo conceitual mais conveniente, achou que as obras de Aristóteles que vinham depois dos livros de física deveriam ser chamados de metafísica, que significa literalmente depois da física. Então esse encontro, né, do que é necessário com o que é acidental, ele está no próprio cunho da palavra metafísica, né? No próprio estabelecimento da significação mais apropriada da metafísica. E o Aristóteles, então, vai nos mostrar, sem nunca ter ouvido falar, provavelmente, dessa palavra, metafísica, né? Como é que isso pode ser feito de maneira que haja um encontro, né, entre aquilo que vem depois da física, como diz a palavra, metafísica, e o assunto propriamente, os pontos que ele destaca, como sendo a substância, a causalidade, por exemplo, como assuntos eminentemente metafísicos. E é por isso que, quando nós tomamos os 14 livros da metafísica de Aristóteles e tentamos, então, estabelecer alguma coisa que os conjumine, que os entrose, né, nós chegamos a esses pontos principais, né? O que é substância? O que é causalidade? Né? Vejam que essas palavras ou essas noções, de alguma maneira, elas ferem a especificidade da doutrina do conhecimento de Aristóteles. Por quê? Porque nós vimos que Aristóteles primava pelo justo meio, pelo equilíbrio, pela junção das coisas. Ele jamais entenderia como ciência alguma coisa que se dá no plano do abstrato, sem levar em conta a empiria concreta. No entanto, a metafísica é assim. A metafísica, ela tem como seu domínio teórico o abstrato, não as ligações entre o abstrato e o concreto, como na teoria do conhecimento de Aristóteles. Então, a metafísica de Aristóteles é muito peculiar, não é? Porque ela nos faz penetrar nesse sentido, não é, abstrato das palavras, mas ao estudar esse sentido abstrato, nós vamos sempre estar lembrando constantemente daquilo que Aristóteles disse. A filosofia grega, com Aristóteles, principalmente no plano da metafísica, ela vai estabelecer a ponta do sistema, né? Qual é a ponta do sistema? É o inteligível somente, como sendo tema e objeto, não porque ele seja propriamente temas e objetos em tudo, mas porque o pensamento se desenvolveu de tal modo a chegar a esse extremo de abstração, que nós chamamos, então, de noções
metafísicas. A metafísica de Aristóteles, ela contém aquele núcleo avançado do conhecimento. Nós não encontramos na metafísica de Aristóteles qualquer tipo de conteúdo concreto ou empírico que deva ser levado em conta para a elaboração de alguma noção, de algum conceito. Mas nós encontramos que esse conteúdo concreto, esse conteúdo empírico, devem ser levados em conta na elaboração de algum conhecimento. Isso porque a metafísica é parte do conhecimento para Aristóteles, mas é uma parte singular, uma parte importante, uma parte que está além daquilo que nós simplesmente tomamos como conhecimento. Esses dois exemplos que eu dei, a substância e a causalidade, né? Eles podem ser recolhidos em si mesmo pelo pensamento. Por quê? Porque as ciências já encontraram as substâncias que existem no mundo e já refletiu sobre elas. Já encontraram as relações causais que existem no mundo e também já refletiu sobre elas. Agora trata-se de entender em si mesmo o que é a substância e em si mesmo o que é a causalidade. Isso depois de a termos encontrado concretamente, né, no mundo das coisas. Então, a metafísica, ela se separa do mundo das coisas, ela se separa do mundo empírico. E ela, então, é um conhecimento inteligível, né? Aqui é preciso tomar cuidado com essa palavra, porque o conhecimento inteligível não quer dizer propriamente um conhecimento dotado de extrema abstração, quer dizer apenas um conhecimento que já não tem relação ou mantém uma relação muito longínqua com o empírico, né? E, portanto, é sempre um problema para o estudioso da metafísica de Aristóteles entender quais são os lugares da teoria e do empírico, no caso da metafísica. Mas Aristóteles consegue, através de um certo exercício, né, levar esse conhecimento até a sua completa solução, né? Ou seja, existe algum tipo de solução metafísica que seja completamente independente do empírico? Se houvesse, a metafísica seria desvencilhada de todo o sistema de saber. Ela não é desvencilhada, ela faz parte. Mas ela é uma parte avançada, uma parte que já descolou, né, desse sistema de saber em que o empírico e o teórico estão sempre associados, né, segundo a forma e a matéria, tal como o Aristóteles nos diz na sua teoria do conhecimento. Portanto, em princípio, nós temos a metafísica como descolada do sistema de conhecimento e, ao mesmo tempo, como ligada a ele, como sua parte fundamental, como a sua ponta que vai inserir-se no mundo da maneira mais geral possível, né? Então, é outra questão que Aristóteles também quer discutir no livro da Metafísica. Quando nós produzimos conhecimentos empíricos, nós estamos às voltas com o particular. Quando nós produzimos conhecimento metafísico, nós estamos às voltas com o geral, né? E isso é que nos dá o peso de cada parte do conhecimento, o peso de cada seção, né, por assim dizer, do conhecimento. A metafísica constituiu-se nessa forma ambígua. E por isso ela é, de todos os livros de Aristóteles, o mais comentado, o mais lido, o mais pensado em toda a história da filosofia. Por que é necessária uma interpretação tão profunda da metafísica para poder chegar ao seu verdadeiro significado? Exatamente por causa dessa peculiaridade que faz da metafísica, ao mesmo tempo, uma teoria do empírico e uma teoria do inteligível, né? E isso é algo que Aristóteles faz questão de frisar na sua comparação da metafísica com a matemática, entre outras coisas, e na sua distribuição dos quadros de conhecimento, né? Nós percebemos, então, que a metafísica para Aristóteles ela tem uma ambição
muito profunda e muito abrangente. Na verdade, ela é o que liga todas as áreas do conhecimento, inclusive as áreas empíricas. Ela é o que liga tudo. Liga todas as particularidades na maior generalidade possível. E por fazer essa ligação, ela é de difícil entendimento, de difícil interpretação. O que motivou, então, ao longo da história da filosofia, todas essas leituras, que são outras tantas propostas interpretativas, não é? Pelos aristotélicos e também pelos não aristotélicos. Pelos aristotélicos, nós temos o grande exemplo de São Tomás de Aquino, não é? Que interpretou Aristóteles de modo brilhante, e nós sabemos que ainda hoje soluções dadas por Tomás de Aquino para os enigmas da metafísica de Aristóteles são ainda consideradas dignas de confiança pelos intérpretes contemporâneos, né? Apesar de todos os progressos feitos do ponto de vista da linguagem, da língua grega e da interpretação de texto. O texto da metafísica, portanto, é algo para ser particularmente interpretado, porque ao realizar aquele seu ideal de unificar todas as particularidades, ele torna-se um texto de difícil entendimento. Porque unir todas as particularidades num todo geral não é fácil. E quando isso é feito, não é fácil entender a maneira como é feito, né? Por isso que nós dependemos tanto das interpretações já feitas de Aristóteles para podermos entender o seu livro de maneira razoável. Mas o certo é que nessa tentativa de unificar todo o sensível em algo que é inteligível, o Aristóteles foi profundamente fiel à sua dicotomia, a maneira como ele entendeu a articulação do empírico e do inteligível propriamente numa coisa só, num único conhecimento, né? Que fazia com que nós tivéssemos que passar pelas ligações empíricas, pelas articulações empíricas, para atingir o verdadeiro significado do inteligível. Isso ele faz principalmente na metafísica, onde ele se dedica de maneira precípua a essa ligação geral, a essa articulação.